A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estou aqui alegre e feliz pela palavra que o Senhor me entregou. Ela se encontra no capítulo de Jó, capítulo 4, no versículo 17 adiante. Por acaso o homem poderá ser mais justo do que Deus? Por acaso o homem poderá ser mais puro que o seu Criador? Deus não pode confiar nem em seus mensageiros, e em seus próprios anjos encontra imperfeições? Que dizer então do homem feito do pó da terra? Que palavra maravilhosa que Deus entregou para nós, para a gente interagir. Meus irmãos, sabemos que cada um tem uma posição. Quando eu estou na igreja, diante do ministério que Deus me colocou, lá tem um pastor, lá tem um obreiro, tem um evangelista, tem um novo convertido, tem o grupo das irmãs de oração, tem ali o ministério dos adolescentes. Cada um dos meus irmãos tem uma posição, e essa posição foi aonde Deus colocou. Não tem como eu querer estar na posição do pastor sendo obreiro. Não tem como o pastor querer estar na posição do novo convertido sendo pastor. Cada um tem a tua posição. E o que eu quero dizer referente a essa revelação que Deus me deu? Que ninguém é mais santo do que ninguém. Eu não posso achar que eu sou melhor do que o meu irmão porque eu sou o pastor e o meu irmão é obreiro. Eu não posso achar que eu sou melhor do que meu irmão porque eu me desenvolvo melhor na palavra e o meu irmão muito mal sabe falar o português. Não. Cada um se encontra na sua posição. Por quê? Porque foi Deus que te botou nessa posição. Não tem como eu ou você sair da posição que Deus nos colocou para tomar a posição do nosso irmão, ou para desfazer da posição do meu irmão, porque eu tenho um patamar dentro do ministério maior do que o meu irmão. Até o novo convertido que está no banco, foi Deus que botou ele ou ela naquela posição. A palavra que eu acabei de ler agora, em capítulo de Jó, capítulo 4, no versículo 17, ela deixa bem explicado que ninguém é mais santo do que o outro. Porque a partir do momento que você acha que você é mais santo do que o seu irmão, ou que você é melhor do que ele, você está achando que você é melhor do que Deus. Não tem como eu querer ser mais santo do que Deus, ou ser mais puro do que Deus. Aqui no versículo 17 e 18, ela diz assim, repetindo, meus irmãos: por acaso o homem poderá ser mais justo do que Deus? Por acaso o homem poderá ser mais puro do que o seu Criador? Deus não pode confiar nem em seus mensageiros, e em seus próprios anjos encontra imperfeição?
O único que está acima de qualquer coisa é Deus. E se hoje eu me encontro numa posição aonde Ele me colocou, eu tenho que ter responsabilidade aonde Ele me colocou. Não adianta, meu irmão, eu cumprir a minha missão aqui e ficar olhando para o meu irmão porque o meu irmão não está cumprindo a missão dele. Essa responsabilidade não é minha. Eu não tenho direito nenhum de julgar o meu irmão ou querer ser melhor do que o meu irmão porque eu cumpro a minha missão no meu ministério e ele não está cumprindo a dele. A nossa missão é estender sempre a mão. A nossa missão é aconselhar, orientar, é usar palavras positivas. Porque quando eu estou num aperto ou numa dificuldade e aparece alguém para estender a mão para mim ou me aconselhar, eu posso melhorar naquilo ali. A palavra que está sendo falada, ela está avisando que todos nós somos imperfeitos, que ninguém é melhor do que o outro, que estamos aqui para um ajudar o outro. Eu não posso me colocar no lugar do meu irmão porque eu não estou cumprindo a minha missão, aonde Deus me colocou, a posição que Deus me colocou, e eu estou vendo que o meu irmão lá está cumprindo a missão dele, aonde Deus colocou ele, e eu achar assim, já que eu não estou conseguindo, ele também não vai conseguir, não. Eu tenho que estar feliz porque o meu irmão está conseguindo. Eu posso ser um pastor, um homem bem estudado, um homem bem administrado, mas se eu não conseguir ou não tiver cumprindo a missão que Deus me colocou, e eu estou vendo o meu irmão que muito mal fala português, o meu irmão não tem estudo, o meu irmão não é uma pessoa bem administrada, mas ele está cumprindo o que Deus colocou na mão dele, eu vou aprender com ele. Eu não posso ser orgulhoso, eu não posso ser ingrato, achando, eu que tenho uma posição de pastor, eu não estou conseguindo cumprir. Eu que tenho uma posição de uma irmã de oração, eu não estou conseguindo cumprir a missão que Deus me colocou. Porque muitas das vezes Deus te coloca para cumprir aquela missão e você sai da tua posição e as coisas começam a dar errado. Se Deus falou que é ali, tem que ser ali. Se Deus está falando que é desse jeito, é desse jeito. Aí porque eu tenho um cargo, ou sou alguém importante dentro do meu ministério, aí eu vejo o meu irmão, às vezes, que é um novo convertido, ou um irmão que não tem um ministério na igreja, está ali no banco, mas é uma pessoa obediente, aí eu estou vendo Deus agir de uma forma tremenda na vida dele. Aí eu vou ficar querendo a posição do meu irmão ou tentar derrubar o meu irmão, porque eu tenho. Isso acontece muito dentro das igrejas. Eu tenho 10 anos de igreja, eu tenho ministério, e o meu irmão entrou agora, não tem nenhum ano, e Deus fala mais com ele, Deus está trabalhando mais com ele, Deus está agindo mais com ele. Aí eu vou tentar derrubar o meu irmão. E muitas das vezes a gente derruba o nosso irmão por causa das nossas palavras. A gente quer atacar comentando coisas que não é verdade, porque a gente está vendo o irmão cumprir o ministério dele e o nosso não está sendo cumprido. Aí o que gera? Inveja. Mas, meus irmãos, a palavra que eu quero colocar diante dessa revelação é que nenhum de nós podemos ser mais santo do que o outro. Nenhum de nós podemos ser mais perfeito do que o outro.
Porque não tem como a minha perna cumprir a mesma missão do meu braço. Não tem como o meu olho cumprir a mesma missão do meu ouvido. Não tem como a minha boca fazer a mesma função do meu nariz. A gente, na obra do Senhor, cada um tem uma missão. Nós somos membro do corpo de Cristo. Nós somos membro do corpo de Cristo. Cada um de nós, no nosso ministério, tem uma função. E você só pode cumprir essa função na posição que Deus te colocou. Se Deus me colocou aqui, é aqui que eu tenho que estar. Eu não posso olhar para o meu irmão e achando que ele está numa posição que não tem me agradado. A posição que você está, muitas das vezes, não vai agradar todo mundo. Mas a posição que você está é responsabilidade sua com Deus. Se Deus mandou ser assim, você tem que cumprir assim. Se Deus mandou fazer assim, você vai fazer assim. E muitas das vezes a posição que Deus nos coloca é para poder estar aconselhando, para poder estar orientando e estender a mão para alguém quando a gente percebe que ele não está conseguindo cumprir a missão dele. Não tem como a gente ser forte a todo momento. Às vezes olhamos para um irmão e falamos assim, como é que o irmão teve coragem de fazer aquele ato ali tão ruim, tão pecaminoso, ao ponto de prejudicar muitas pessoas? Às vezes comentamos algo de alguém, mas na realidade não estamos olhando para nós. A palavra ela diz que às vezes queremos tirar o cisco do olho de alguém, na nossa tem uma trave. Então você está falando, rapaz, olha o que aquela pessoa falou, fez. Como é que ela teve coragem de ter feito isso? Às vezes a atitude daquela pessoa foi até injusta. E a gente que vive na justiça, praticando o bem, a gente não fica feliz quando a gente vê alguma injustiça contra a vida de alguém ou até contra a nossa vida. Mas a gente não pode condenar aquela pessoa porque nós não temos a posição de Deus para condenar ninguém. Pelo contrário, a gente tem que estar orando pelaquela pessoa. A gente tem que estar positivo, pedindo a Deus para ajudar aquela pessoa, porque Deus não sente prazer em ver a pessoa se perdendo. Deus não sente prazer de ver a pessoa indo para o inferno. Não quer dizer que a pessoa está cometendo alguma injustiça que a gente tem que jogá-la mais para baixo. Não, a gente tem que alertar ela que ela está errada a respeito daquelas atitudes erradas. E às vezes a gente comenta algo daquela pessoa. Olha, rapaz, como é que ela teve coragem de fazer aquilo? Quando a gente percebe, a gente está fazendo até pior do que ela. Porque muitas das vezes a pessoa, ela só se santifica ou ela se acha que é santo quando ela vê o irmão dela errando. Tem pessoas que crescem no erro do outro. Oh, glória! Na realidade, a maior santificação é quando você vê o teu irmão vencendo. É quando você vê o teu irmão fazendo aquilo que agrada o coração de Deus. Mas quando a gente percebe que o nosso irmão está fazendo algo errado, que é do desagrado de Deus, a gente não pode virar as costas para o irmão e condenar ele, não. A gente tem que estender a mão. Não quer dizer que você tem que amar o teu inimigo, que você tem que abraçar ele e falar, meu inimigo, eu te amo, fica aqui do meu lado. Não. Você vai amar ele lá no canto dele e você no teu canto. Porque se você se aproximar muito, às vezes você pode se prejudicar. Você ama alguém, mesmo sabendo que aquela pessoa ali é perversa,
Você tenta ajudar aquela pessoa em oração. Você tenta ajudar aquela pessoa com uma palavra positiva, sem se envolver muito fisicamente. Tu pode se envolver com aquela pessoa espiritualmente. Porque a nossa guerra não é contra a carne, a nossa guerra é espiritual. Porque se a nossa guerra fosse contra a carne, a gente não ia vencer. Toda hora a gente ia levar canseira de alguém. Mas a nossa guerra é espiritual. E quem vence as nossas guerras? Porque tem como você lutar, não tem como você lutar com alguém que está te atacando que você não vê. Não tem como você se defender com alguém que está falando de você sem você estar presente. Porque às vezes as pessoas falam da gente sem a gente estar presente. E como é que a gente vai se defender? Por isso a nossa guerra é espiritual. Quando a gente ora, quando a gente entrega as nossas causas na mão de Deus, porque a palavra não diz que os olhos de Deus, Jeremias 23, está em todo lugar? Que ele pode ir aonde você não pode? Então o Senhor está vendo. Quando alguém se levanta contra você ou quando alguém está fazendo alguma injustiça, é Ele que vai defender a tua causa. Não é você que tem que entrar em rebelião com aquela pessoa. Porque isso pode gerar uma briga carnal. E aonde tem briga carnal, Deus não está presente. Porque a nossa briga não é carnal. Então as nossas guerras ela não pode ser vencida por nós. As nossas batalhas ela é vencida pelo Senhor. Mas para isso, você tem que estar na tua posição. E perguntar a Deus qual é as tuas atitudes que você tem que tomar quando surge algum problema, algo que venha te prejudicar. Qual é a posição que você tem que tomar referente àquela situação para você não fazer o que você quer e no final de tudo o problema se agravar mais ainda? Então não tem como eu olhar para o meu irmão e falar assim, rapaz, como é que ele teve coragem de fazer aquilo? Lá em Romanos 7:19 diz, aquilo que não era para eu não fazer, quando eu percebi eu já estava fazendo. Por que, meu irmão? Às vezes a gente fala para nós mesmos, poxa, por que eu fiz isso? Bate aquele arrependimento. Não era para ter feito isso, não era para ser dessa forma. Por que eu fui falar isso? Por que eu tomei essa atitude sem... Porque muitas das vezes queremos fazer do nosso jeito, fora da direção de Deus. E por que fazemos aquilo que não era para fazer? Porque ainda o pecado está no nosso membro. A nossa natureza é pecaminosa. A gente só consegue fazer as coisas certas na posição que Deus colocou a gente por causa da misericórdia dele. Porque se não fosse a misericórdia do Senhor, ninguém conseguiria ser salvo. Porque é a misericórdia dele que não deixa a gente se perder, não deixa a gente ser consumido. Por nós mesmos nada podemos fazer. A gente só consegue fazer através da orientação de Deus. Por isso temos que estar na posição. Foi aqui que ele me botou no cargo de pastor? Foi aqui nesse cantinho no cargo de obreiro? Foi aqui o novo convertido no banco? Amém. Oh glória. Eu estou conseguindo cumprir a minha missão aqui no meu cargo de obreiro. Eu estou conseguindo cumprir a minha missão aqui como evangelista, como pastor. Foi nessa posição que Deus me colocou. Eu não posso querer a posição do meu irmão e ficar apontando o dedo para o meu irmão porque o meu irmão não está conseguindo. Porque o nosso corpo tem vários membros. As minhas pernas ela tem uma função, os meus braços têm uma função. Se as minhas pernas falhar, o meu braço vai tentar ajudar ela. Porque os meus braços sabem que ele é dependente.
das minhas pernas. Eu estou sentado no sofá aqui, de frente a uma mesa. A mesa tem alguns copos. Eu só vou conseguir pegar aquele copo na mesa com as minhas mãos. Eu tenho que ir até lá. Eu consigo pegar pela mão, mas só que daqui do sofá, lá na mesa, eu não consigo. A minha mão, ela não consegue ir até a mesa. Para isso, eu tenho que usar as minhas pernas. As minhas mãos, para pegar esse copo, ela depende da minha perna, porque a minha perna vai levantar o meu corpo e ela vai andando até a mesa, para que eu consiga alcançar aquele copo. Então, cada um de nós somos um membro do corpo de Cristo. Eu dependo do meu irmão depende de mim. O ministério, em qualquer igreja, no altar, onde está o pastor, onde está o obreiro, ele depende dos irmãos que estão sentados, dos novos convertidos, com os irmãos que às vezes não têm ministério, mas estão sentados no banco. Porque até os irmãos que estão sentados no banco, eles são úteis dentro do ministério. Não tem como eu, sendo pastor, estar pregando ali e não ter ninguém me ouvindo. Então, os irmãos que estão sentados, eles estão ali ouvindo quem está falando lá no altar. E eles estão sendo santificados, porque a fé vem pelo ouvir. Às vezes é melhor você ouvir do que você falar, porque você ouvindo, você aprende muito. Então, você aprendendo, Deus muda a posição. Ele te botou nessa posição, agora você aprendeu um pouquinho, agora ele vai te botar em outra posição. Qualquer ministério em cima do altar, como pastor ou obreiro, eles teve que passar por esse processo. Eles não chegaram ali aprendendo. A posição que Deus colocou eles foi como uma escola. Ali eles aprenderam, depois Deus muda de posição. Você não pode querer a posição do teu irmão sem passar no processo. Primeiro você passa no processo. Porque o processo ele te traz experiência, ele te traz conhecimento. Não tem como eu achar que eu sou melhor do que o meu irmão, porque eu sei mais do que ele. Porque conhecimento em palavra não quer dizer que você é melhor. Porque a atitude certa é melhor do que palavra. Eu posso usar palavras, mas não ter a atitude certa. E às vezes o meu irmão não tem palavras, mas ele tem as atitudes certas. A palavra, ela não decide se você vai fazer o certo ou o errado. Ela só é um aviso. Ela só mostra para você, ó, isso aqui não é correto. Isso aqui é correto. Aí é você que toma a tua decisão. Então, meu irmão, eu deixo essa palavra do céu. E que você venha saber que ninguém é mais santo do que o outro. Aquele que se acha que é mais santo do que teu irmão, ele está dizendo que ele está acima de Deus. E tem palavras aqui, meu irmão, para a gente poder interagir 2, 3 horas. Tudo isso começou lá em cima. Deus bota o anjo dele, o braço direito dele naquela posição. E quando ele pensou, só pensou em querer ter a posição de Deus, aí causou uma rebelião no céu. Deus bota Satanás. Naquela época ele não era Satanás, ele era um anjo de luz. Bota ele naquela posição. A posição dele era boa. Ele estava acima de muitos anjos, acima de muitas autoridades no céu. Só que ele não estava satisfeito com a posição dele. Ele queria a posição do teu próprio Criador. Aí o que aconteceu? Criou uma rebelião. Então, meu irmão, fica na tua posição. Foi aí que Deus te colocou, fica aí. Se você estiver fazendo por merecer, se você estiver cumprindo direitinho aonde Deus te colocou, se você está tendo compromisso com a posição que Deus te colocou,
pode ter certeza que você vai mudar de posição. Que Deus, ele é justiça, ele é justo. Então, a gente sabemos que dentro da igreja, no ministério, tem as posições. Obreiro, evangelista, e assim vai, né? Até você chegar. Mas se Deus quiser que você seja obreiro, às vezes pensamos por nós mesmos. Poxa, já passaram para mim, já foi revelado numa revelação que Deus falou que vai me fazer um grande profeta, que Deus vai me usar muito para entregar revelações. Aí você, por você mesmo, pensa assim, mas eu não tenho capacidade nenhuma para isso. Eu não faço nem por onde. Aí já não é a responsabilidade de Deus. Deus, ele te entregou, falou que vai fazer você um grande profeta. Mas só que você tem que cumprir a tua missão na posição que ele botou. Como é que você vai ser um grande profeta se você não está cumprindo a tua missão? Eu quero ser um grande profeta, entregar para as pessoas, ser um grande pregador, mas eu não oro, eu não me dedico, eu vou na igreja quando eu quero. Quando surge uma oportunidade de eu errar ou de pecar, eu não penso duas vezes, eu vou lá, me envolvo com coisas que não agradam a Deus. Então não tem como. Deus, ele quer que você cumpra aquela missão, mas a responsabilidade é tua, ele não vai fazer por você. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe através dessa palavra, que essa palavra, ela é do céu, meu irmão. Essa palavra, ela vem de Deus, essa palavra não é minha. Nem eu mesmo aqui, às vezes, fazendo alguns vídeos, como meus irmãos podem perceber aí no canal, às vezes eu falo, pego um versículo na Bíblia, quero interagir com os irmãos e também estou aprendendo. Mas não é porque eu quero falar dessa forma, mas é porque o Espírito de Deus, ele revela em nós. E eu tenho certeza que essa palavra tem falado grandemente com os meus irmãos. Amém? Fica na paz.